Olá! Hoje eu vou falar sobre PDCA e SDCA. Foi uma sugestão de uma amiga pessoal e uma antiga colega de trabalho, que é a Anne Correia. Então eu vou falar um pouco melhor sobre qual a diferença entre essas duas metodologias. Diferente do PDCA e PDSA, que eu citei no artigo anterior, se vocês quiserem ver, tá lá na minha página. Diferente do PDCA e do PDSA, que na minha opinião são a mesma coisa, né, tem o mesmo objetivo, o PDCA e o SDCA, na verdade, eles têm uma relação de complemento, eles se complementam de forma geral. O que muda, na verdade, na utilização dessas duas metodologias é que são utilizadas em nível de maturidade diferente em relação à gestão do processo. Então, o PDCA é utilizado a partir da identificação de um problema. E como a gente identifica um problema no processo? O ideal é que eu consiga identificar um problema baseado numa estruturação de processo. O que eu quero dizer em relação a essa estruturação? Eu quero dizer que, para eu conseguir iniciar o gerenciamento da rotina e utilizar o PDCA, primeiramente eu preciso mapear os processos de forma sólida, levantar as SLAs, que são os acordos de nível de serviço com os meus fornecedores e clientes. A partir daí, estruturar uma gestão de indicadores. Esses indicadores têm que ter metas e métricas muito bem definidas. E uma vez que um indicador está fora da meta, eu entendo que ali existe um problema e a metodologia PDCA é a metodologia que entra como um método de resolução de problemas mais sólidos e mais conhecidos para isso. Então, uma vez que eu tenho bem estruturada a gestão de indicadores de um processo, fica muito mais fácil, muito mais instintivo identificar que ali existe um problema e é a partir daí que eu vou utilizar da metodologia PDCA. E essa é a grande diferença em relação ao PDCA e ao SDCA. O SDCA, na verdade, ele entra numa realidade onde o ACT do PDCA ele já está mais sólido, ele foi realizado de forma assertiva. Então, voltando, para lembrar, PDCA é Plan, Do, Check e Act. Planejar, realizar, verificar e agir. O que eu quero dizer em relação ao ACT ser mais efetivo? Na fase de agir do PDCA, a gente busca a padronização do processo. A gente busca garantir que através de uma padronização, o problema não ocorra novamente. Nesse contexto, se eu espero que o problema não ocorra novamente a partir de uma solidez na realização dessa fase do PDCA, eu estou garantindo que o meu processo que estava fora da meta, ele vai voltar para a meta, e se existe um padrão, eu vou estabilizar o processo e garantir que aquela meta seja atingida e que o processo se mantenha estável. Uma vez que o processo se mantém estável, eu agora estou falando de uma realidade de um padrão existente, um padrão que é seguido e um processo que está controlado. E aí, o problema que antes era um problema de indicador fora da meta, que era um problema ruim, passa a ser um problema que eu chamo de um problema bom. O que é um problema bom? O problema bom na verdade, é sair da zona de conforto e entender que eu posso sim mudar o meu processo de patamar e utilizar de uma metodologia que vai me fazer analisar o processo como ele é. Uma vez que eu tenho um padrão, eu estou analisando a partir de um padrão. É essa a proposta do SDCA. E o SDCA, na verdade, o S vem do standard, da padronização. Então, no SDCA, o S lá, ele fala de analisar o processo, na verdade, não através do problema, mas identificar aonde no padrão existente, no POP, na instrução de trabalho, aonde ali existem oportunidades. Essas oportunidades podem ser gargalos, podem ser desperdícios, podem ser N frentes de análise, que a gente conhece bem do Lean, e aí aos pouquinhos a gente vai mergulhando mais, mas o ciclo se mantém da mesma forma. E aí, uma vez que eu elevo o nível, como é um novo padrão,
pode ser sim que surjam problemas de novo, pode ser sim que surja uma oportunidade de melhoria de novo, e aí novamente entra o PDCA. Então, na verdade, o PDCA e o SDCA, eles a todo tempo, eles giram para se complementar. Essa é a relação entre eles, diferentemente do PDCA e do PDSA, que são, na verdade, a mesma coisa. O PDCA e o SDCA são utilizados em níveis de maturidade diferentes. É claro que, quando eu falo de nível de maturidade, uma organização realmente só utiliza do SDCA quando consegue instigar na sua gestão, né, implementar uma cultura de gestão onde existe uma indignação não somente pelo problema, mas também pela zona de conforto. Né? Uma vez que todos os indicadores estão dentro da meta, está tudo verde, isso não significa efetivamente que eu não tenho que também continuar fazendo melhoria contínua. Então, nas organizações onde tá no sangue a melhoria contínua, o que no Lean a gente chama de Kaizen, eu tenho um problema ruim e eu posso ter problema bom. Eu tenho um problema que é um indicador fora da meta e eu passo a ter um problema bom, que é um processo estável, que ali eu tenho que levantar a oportunidade de melhoria para mudar o meu processo de patamar e assim por diante. Então essas são as grandes diferenças do PDCA e do SDCA. Pouco se fala no SDCA, acredito até que por conta desse nível de maturidade, que poucas as organizações conseguem alcançar, mas é uma metodologia muito importante e é uma metodologia que não pode deixar de ser utilizada dentro de um processo, porque é o último nível lá de maturidade na realidade de gestão dos processos e qualidade deles. É isso aí. Obrigada!